Se essa área de mata estivesse pegando fogo, seria assim que brigadistas de incêndio iriam atuar, em equipe, sincronizados e vigorosos em defesa da natureza. Parece até coisa de filme, de cenografia, mas esse é um trabalho real da Brigada Popular Cachorro do Mato. Esse é o nome dessa entidade sem fins lucrativos, autônoma, que existe aqui no município de Campinas desde 2020 e que tem como único objetivo atuar na prevenção e no combate a incêndios em áreas de matas. A história da Brigada Cachorro do Mato começou em 2020, em Campinas. A iniciativa foi da Dulcinea, que é bombeira civil. No ano de 2020, todo mundo sabe, você sabe, o Brasil estava em chamas, o mundo estava em chamas, né? A gente teve aquele incêndio de proporções imensas na Amazônia, o Pantanal também estava debaixo de fogo, né? E aí eu faço parte da Proesp, que é uma organização ambiental aqui de Campinas, e uma das militantes ambientalistas da Proesp, ela falou assim, gente, eu não aguento mais ver bicho morrendo queimado no Mato Grosso, vamos fazer alguma coisa, vamos para lá. Essa moça foi a Carol quem falou, e aí a gente numa reunião falou assim, então vamos nos organizar para a gente tentar e salvar os animais lá no Mato Grosso. Mas é aquela coisa, todo mundo trabalha, todo mundo está de segunda a sexta em escritório, né, na empresa, na loja, né, no shopping, trabalhando. A gente não conseguia se liberar para poder ir, mas a gente começou a se organizar um grupo de pessoas para ir para o Mato Grosso ajudar no resgate dos animais. Nesse meio tempo, aconteceu um incêndio muito grande numa fazenda aqui na APA, próximo dessa região onde nós estamos, chamada Fazenda Malabar. E esse incêndio durou mais de uma semana. E aí a gente teve um start. Ao invés da gente sair daqui para poder salvar os animais do Mato Grosso, não que eles não merecessem o nosso trabalho, a nossa dedicação, a gente também tinha animais e pessoas precisando aqui na nossa região. Aí a gente começou a se organizar. Isso foi em agosto de 2020, né? A gente começou a correr atrás. Eu, como bombeira, automaticamente fui incumbida da responsabilidade, né, por motivos óbvios, né? Já fui incumbida da responsabilidade, já comecei a pesquisar, comecei a ir atrás dos meus professores que deram treinamento para mim, dos meus colegas do trabalho. Gente, vocês me ajudam, vamos montar, a gente precisa montar esse curso. Os meus colegas no trabalho vieram dar treinamento junto, os meus professores da escola onde eu fiz a formação me orientaram, faz assim, deram todos os caminhos, né? E vai atrás dessa norma, vai atrás daquela norma, e aí você começa assim. E eu sei que foi uma loucura, né? E dentro de um mês, né, no dia 27 de setembro de 2020, a gente iniciou o primeiro treinamento, o módulo 1 da primeira turma. De lá para cá, vários treinamentos têm sido oferecidos para capacitar novos brigadistas. Hoje são 24 habilitados, todos voluntários, e que são divididos em diferentes funções quando chega uma notificação de emergência. Então, o trabalho do brigadista, ele é basicamente fazer o combate do fogo quando ele ainda está numa proporção que pode ser controlada, né? É um trabalho que exige muita responsabilidade, muita consciência, e aí todo mundo sabe que a segurança dele vem em primeiro lugar e ele pode atuar enquanto há a possibilidade de combater aquele fogo. O que eu quero dizer com isso? Se a gente chegar num incêndio, num mato, numa mata, por exemplo, e o fogo estiver pegando na árvore inteira, do pé até o topo da árvore, esse incêndio a gente não consegue combater. Ele só vai ser combatido por helicóptero jogando água e coisas assim. Então, qual é a função do brigadista e o trabalho do brigadista? Chegar e combater o incêndio enquanto ele está de pequena, média proporção. E aí a gente consegue impedir com que o fogo ganhe grandes proporções e com isso, né, possa consumir uma mata inteira. Qual é a grande questão? O bombeiro ele vai com um caminhão. O caminhão é pesado, não é qualquer terreno que o caminhão consegue ir. E os bombeiros vão para fazer o combate com o caminhão, né? Às vezes eles jogam água, a água não alcança. Então nessa hora entra a brigada, porque é o brigadista que vai a pé, que vai, vendo que a condição do fogo permite, fazer o combate cara a cara com o fogo. Esse trabalho se chama Combate Corpo a Corpo. É feito com a ajuda desses equipamentos específicos, como os abafadores, que servem para conter chamas mais rasteiras. Tem também a mochila costal, que pode ser usada em caso de fogo um pouco mais intenso. Esse fogo é combatido com jatos fortes de água. E também o soprador, que funciona à base de gasolina e também é comum em incêndios florestais. E na hora da emergência, cada um sabe a sua função
e sua missão. Para a gente ter só uma pequena noção da importância da existência de grupos como esse, é só olhar os números. Só em 2022, segundo o INPE, os focos de queimadas no Brasil aumentaram 40,9% neste primeiro semestre em relação ao mesmo período em 2022. E um balanço parcial da Defesa Civil pela Operação Estiagem também mostrou que só nesse período os focos aqui no município de Campinas aumentaram 20% em relação ao mesmo período de 2021. São 3 fatores muito importantes e graves envolvidos. O primeiro é o período natural de seca, que vai de maio a setembro. Naturalmente, já é um período complicado. Em segundo lugar, chuvas abaixo da média esse ano. E terceiro, para piorar a situação, a ação inconsequente do homem. Esses dados da Defesa Civil de Campinas fazem parte de um balanço divulgado no dia 5 de julho. O relatório aponta que entre maio, início da Operação Estiagem, e junho, foram registrados 65 focos de incêndio, contra 54 no ano passado, nesse mesmo período. O balanço parcial também indicou 24 dias sem chuva nos últimos 2 meses. Isso segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura, CEPAGRE, da Unicamp. Em maio e junho, Campinas também entrou em estado de alerta, registrando umidade relativa do ar abaixo dos 20% por 4 vezes. E em estado de atenção, com índice abaixo de 30% por 23 vezes. E mesmo com tantos dados alarmantes, muito da origem do fogo ainda vem da mão humana. Para destruir lixo, taca fogo. Para solta um balão, mato tá alto, ao invés de ir lá passar um roçado com o trator, vai lá e taca fogo. O qual tira toda a proteína do solo, acaba com as nascentes, o fogo acaba com as nascentes, não ajuda em nada. E muita gente fala assim que o carvão ele é uma boa proteína, mas só que demora para ele voltar a ser uma boa proteína para as plantas, demora uns 2, 3 anos. E aí até aquela área que pegou fogo, se recuperar, já passou. E aí as nascentes que tinha lá morrem de vez. Está ficando mais frequente a quantidade de notificações? Sim, inclusive esse ano começou mais cedo do que o habitual. Então a gente já teve chamado antes, né, do que a gente esperava até. O que a gente aguardava para julho, né, os chamados para julho, agosto, e a gente já está atuando desde maio. Então assim, começou muito cedo. Então a gente está tendo realmente um aumento significativo nesses pontos. E isso deve continuar piorando? Com certeza, né? E assim, em questão da falta d'água, do clima seco, né? A falta de conscientização, né? Infelizmente o fogo dificilmente nasce sozinho ali, né? A maior causa dele é o ser humano estar ali colocando fogo por algum motivo que na cabeça dele acha importante e às vezes, né, não é, ou pela falta de informação mesmo, né? São prejuízos que a gente não tem como recuperar a não ser com outros trabalhos ambientais. Com replantio de árvore, com arado de solo, porque a gente tem que modificar o solo que queimou, você tem que tirar a proteína de baixo para arar novamente, tem que cuidar da fauna, porque não adianta você só plantar a flora e não ter a fauna novamente no local para continuar semeando aquela flora. A fauna é outra responsabilidade de parte da equipe que sempre após um incêndio é responsável por fazer uma varredura no local para identificar animais que eventualmente possam estar machucados. A subdivisão teve adesão de vários voluntários. Eu disse, eu também quero participar, né? Mas na área de resgate de animais. E aí foi por aí que a gente adentrou na família Brigada Cachorro do Mato. Mas esse é um trabalho delicado, porque na maioria das vezes as histórias com esses animais não têm final feliz. No ano passado a gente teve um incêndio de grandes proporções e a gente veio fazer a varredura no outro dia e a gente acabou achando muitos animais mortos, né? Então foi uma área que me marcou muito, que a gente conseguiu até resgatar um animal, foi uma pombinha,
porém ela acabou falecendo algumas horas depois e foi uma coisa que marcou, porque foi a primeira vítima que a gente teve. E animais de que tipo, por exemplo, vocês encontram quando fazem uma varredura como essa? Geralmente a gente acha animais rasteiros, né, que fiquem no chão, como sapos, lagartos, cobras. Algumas aves, se for um horário de noite, que elas estão dormindo, a gente acha muito animal com intoxicação. A gente chega a achar alguns marsupiais, né, como o gambá, a gente chega a achar sagui, macaquinhos, prego, que são as principais vítimas que a gente tem. Cachorro no mato a gente acha menos, porém acaba tendo alguns casos quando a gente pega filhotes, né, que os pais não conseguem tirar todos e acabam morrendo queimado também. Quando a gente encontra um animal ferido, a gente faz a contenção dele, a gente coloca nas gaiolinhas, tem que ter luva, tem que ter um monte de aparato, coloca nas gaiolinhas e leva para o nosso veterinário. Fauna, se a gente salvar, depois a gente pode recolocar esse animalzinho na própria mata de onde a gente tirou. Qualquer pessoa pode ser brigadista, desde que tenha pelo menos 18 anos de idade. O próximo treinamento está previsto para o mês de setembro. Para ser um combatente, é preciso ter um mínimo de condicionamento físico, porque o trabalho é pesado. Mas é possível ocupar outras funções também, como apoio, monitoramento e comunicação. O lugar que a pessoa vai ocupar dentro da brigada vai depender do perfil, tanto físico quanto emocional, psicológico dela. Mas tem lugar para todo mundo. As pessoas podem nos encontrar nas redes sociais, né? Nós estamos como Brigada Cachorro do Mato no Facebook, Brigada Cachorro do Mato no Instagram, e as pessoas podem nos procurar e nós vamos disponibilizar todas as informações acerca de treinamento. Já no início de setembro a gente vai disponibilizar ficha de inscrição, o que é necessário para a pessoa poder se inscrever e fazer o treinamento, e com isso a pessoa pode ter acesso, nos acompanha, nos siga na rede, né? E aí você vai ter todas as informações a respeito. E se você precisa de mais motivação que tudo isso para se tornar um brigadista voluntário, ou pelo menos apoiar esse trabalho, deixo como mensagem final a do seu Berote, que é o mais velho da equipe. Aos 66 anos, ele acredita no poder da união e da esperança. É um legado que, de repente, a gente pode estar deixando, né? Porque eu não queria que o meu neto, o meu bisneto, no futuro, chegasse aqui e visse uma área totalmente desgastada, devastada, às vezes até pela ganância do homem, né? Se um homem destrói, eu acho que a gente tem a obrigação como ser humano de estar fazendo essa reconstrução, para não deixar para o futuro, né, alguém lembrar da gente como uma geração que deixou tudo passar batido e deixou para eles somente hologramas do que eram as florestas de agora. Nesse sentido, o senhor sente que está cumprindo a sua missão quando vem aqui na mata fazer esse trabalho de contenção de fogo? Olha, eu chego em casa todo ferroado de pernilongo, mas eu nunca vi um ferroado de pernilongo tão feliz igual eu. Eu esqueço a idade que eu tenho, eu venho aqui e acabo interagindo com a natureza, com outras pessoas de idade até menor do que a minha. A gente acaba, na verdade, formando uma grande família aqui de sonhadores de que o mundo pode ser melhor, entendeu? De que a gente pode e que a gente deve acariciar a natureza, porque ela vai devolver isso para a gente em forma de oxigênio, em forma de uma melhor qualidade de vida. Quando eu venho para aqui, eu não posso falar isso, senão os caras vão achar que eu estou brincando, mas eu volto aos 30, 35 anos tranquilamente, porque eu consigo praticar, né, dentro das minhas limitações, as mesmas atividades que fazem aqui, e a gente sabe que está colaborando para que a natureza continue vivendo, ela continue pulsando e continue fazendo a gente viver. É um círculo vicioso do bem. Você acaricia a natureza, garante a vida dela e ela te garante a vida, garantindo qualidade de vida e ar puro para você.